Paz, irmãos. Hoje a gente teve alguns contratempos, né? E eu vou tentar, inclusive, ser mais sucinto, né? Para não atrapalhar o restante aí da programação. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31, que é o restante do capítulo, né? A gente tinha lido até o versículo 11. Então, o texto diz o seguinte, em continuação, né, como foi dito antes. Então diz assim, olha, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois também em um único Espírito, todos nós fomos batizados em um único corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando abundante honra aos membros que de honra têm falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro. É membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curas, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Portanto, busquem com dedicação os dons mais importantes. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém. Bom, Paulo continua, a falar sobre a questão dos dons, aqui ainda é o mesmo assunto, relacionado a dons, mas agora ele vai falar, e algo que também nós já conhecemos, essa palavra de Paulo, ele vai falar sobre como um corpo deve funcionar. A gente não tem essa informação, a gente não sabe bem que tipo de problema ou que tipo de questionamento aquela igreja estava fazendo nesse sentido, porque Paulo, no começo desse capítulo 12, ele não fala nada sobre problemas especificamente, Ele só fala, irmãos, em relação aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Então é possível que de alguma forma eles não estivessem utilizando bem os dons. No capítulo 14, ele vai falar um pouco sobre a desordem do culto, Mas a mim me parece que o problema não é
puramente relacionado aos dons, né? Ou a falta de dons, ou enfim, brigas na igreja por causa de dons. Não me parece que é isso. Me parece simplesmente que os irmãos estavam prestando um culto de forma um tanto quanto desordenada, né? É o que parece que estava acontecendo. Mas como Paulo vai falar sobre isso aqui, sobre a questão do corpo, da unidade do corpo, embora talvez não exista o problema, mas eu também me parece que Paulo tem em mente a ideia de que uns podem achar que estão acima dos outros, né? E outros acharem que não representam nada na igreja. E inclusive Paulo vai falar muito detalhadamente sobre isso, é um texto até muito longo, e ele faz uma comparação, né? Até muito longa, mas cada porção do que Paulo está falando aqui é interessante a mensagem que ele passa, né? Levando em consideração a igreja, claro, não o corpo, porque em relação ao corpo a gente até sabe, mas quando ele faz a comparação do corpo com a igreja, algumas coisas ressaltam, né? Que talvez sem a comparação a gente não percebesse. Então, ele começa dizendo, e aí ele está falando do corpo humano, não da igreja, né? Ele começa dizendo, olha, o nosso corpo é uma unidade, ele funciona em conjunto. As coisas não funcionam separadamente. Até mesmo aqueles órgãos ou membros que funcionam individualmente, mas eles estão interligados, né? São coisas que a gente não precisa ser gênio da biologia, da medicina. Na prática a gente sabe disso, né? Então agora, nesse momento, por exemplo, meus órgãos internos estão trabalhando aqui, né? Eu nem percebo isso, mas eles estão trabalhando. Mas eles não trabalham individualmente, porque o coração provê, por exemplo, sangue para que eles trabalhem, né? E o meu coração bate porque meu cérebro está mandando impulsos elétricos para o meu coração. Então, existe uma cadeia, né, de eventos, vamos dizer assim, que fazem com que tudo trabalhe em unidade e em harmonia, né? Então ele fala, embora nós tenhamos muitos membros, e aí a gente entende aqui membros, até o termo grego, ele dá um sentido não só de membro, no sentido que a gente usa às vezes, né? Braço, perna, ele quer dizer cada parte do corpo, né? Então, embora cada parte do corpo, ou melhor, embora tenha muitos membros ou muitas partes do corpo, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, ele agora faz a comparação, né? Do mesmo jeito que o corpo trabalha em unidade, também a igreja trabalha em unidade. E ele já tinha dito anteriormente que, e a gente também já sabe disso, que Jesus é o cabeça e o corpo somos nós, a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. Se os irmãos forem procurar aí, com certeza vão achar muitos livros escritos a respeito desse assunto. E o resumo que eu acho mais, vamos dizer assim, o mais objetivo, mais importante sobre essa questão da igreja ser o corpo de Cristo, é uma frase que minha mãe sempre repetia do pastor dela. O pastor dela dizia assim, quais são as mãos de Deus se não as nossas? Né? Quais são os pés de Deus? Deus não tem pés na terra, nós somos os pés de Deus, nós somos as mãos de Deus na terra, nós somos os olhos de Deus. Então ele começava a pegar vários exemplos do corpo, né? Então, para demonstrar que quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, significa que nós estamos aqui para realizar as coisas que Cristo quer realizar, porque Ele não está na terra fisicamente, mas nós estamos, né? Então, pelo fato de Jesus não estar na terra, mas a igreja dele estar na terra, então tudo aquilo que Jesus quer realizar na terra, quem vai realizar é quem? A igreja, né? E aí, no versículo 13 ele diz, pois também em um único Espírito todos nós fomos batizados, em um único corpo. Até essa frase é um pouco estranha assim quando a gente lê, porque ele fala que nós fomos batizados em um único Espírito, né? Ou seja, o Espírito da irmã Lídia é o mesmo Espírito do irmão Raimundo, é o mesmo Espírito da irmã Ana Célia, por aí vai, é o mesmo, que se divide, né, em cada um, né? Mas é o mesmo Espírito. Aí ele diz, quando nós fomos batizados neste Espírito, nós fomos tornados também um único corpo.
Então por isso que a frase é um pouco estranha, porque ele fala, em um único Espírito todos nós fomos batizados em um único corpo, ou seja, tornados um único corpo, né? Para sermos um só corpo, assim como está na sua tradução, né? Então, é até interessante quando Paulo fala isso, porque parece até que é um dos propósitos de Deus, né? Um dos propósitos de Deus, porque assim, pense bem, eu sempre falo isso aqui, Deus é soberano para fazer as coisas do jeito que Ele quer, né? Então, se Deus fez do jeito que Ele fez, é porque Ele quis assim, mas Ele podia ter feito diferente, ia dar certo do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, que talvez seja bem tolo na verdade, mas Deus podia ter dado um espírito para cada um diferente, né? O espírito do irmão Anaglão podia não ser o meu, eu digo o espírito vindo da parte de Deus, né? Porque o espírito dele que está no corpo dele realmente não é o mesmo meu, eu tenho o meu e tenho o dele, mas Deus podia ter feito uma coisa individualizada para cada um, e dito, agora faça você o que eu estou mandando você fazer, faça você o que eu estou mandando você fazer, faça você, né? Ele podia ter feito isso, mas no momento que ele dá um único espírito, significa que se aquele espírito dá uma ordem, a ordem tem que estar condizente. É isso que ele vai falar no capítulo 14, seus irmãos. Deus não é de confusão não, por que Deus está mandando o irmão falar uma coisa, fazer uma coisa, e depois manda o outro fazer uma coisa que entra em choque com o que o outro fez? Tem uma coisa errada, não é Deus, porque só existe um espírito. E esse espírito não vai entrar em contradição consigo mesmo, né? Então, no que nós recebemos esse espírito, então ele está dizendo, este espírito é que nos torna um só corpo. E aí é um mistério interessante, né? Porque, do ponto de vista humano, novamente, né? Do ponto de vista humano, a igreja podia ser simplesmente uma associação, né? Nós podíamos ser uma associação. Jesus podia ter dito, olha, vocês se juntem, viu? Agora vocês que creem em mim, se juntem para um ajudar o outro e tal, né? Então a gente ia ser tipo um clube, uma associação, uma organização social, uma ONG, né? Uma ONG. Ou a gente até poderia ser algo, embora que é um pouco mais complicado isso aí, mas a gente poderia ser algo no nível do que era Israel, um povo. Vocês são um povo separado, né? Vocês têm as suas próprias crenças, têm as suas próprias convicções, então se unam e se tornem um povo separado. Mas a vontade de Deus vai além disso, né? A vontade de Deus é que nós estejamos unidos pelo Espírito de Deus. Então o que nos une não é simplesmente uma ideologia, uma ideia, não é nem só crer em Jesus. O que nos une não é nem só crer na Bíblia, é o fato de que cada um de nós tem uma porção do mesmo Espírito. E aí eu abro um parênteses até para uma coisa que, de vez em quando eu fico com vontade de escrever umas coisas nas redes sociais, depois eu paro e penso umas 2 vezes assim, eu falo assim, não vou escrever não, porque daqui a pouco eu fico me envolvendo em discussão besta, porque tudo gera discussão, né? Coisa inútil, Mas uma coisa que eu estava pensando essa semana, e inclusive por coincidência, eu sigo lá numa dessas redes, eu sigo lá uma revista chamada Ultimato, que é uma revista cristã, e eles falaram quase exatamente o que eu estava pensando, né? Eles falando sobre como, nesses últimos anos, a política não dividiu só famílias, não dividiu só amigos, dividiu igrejas, dividiu irmãos em Cristo. E aí o texto falava exatamente o que me veio na mente nessa semana, falando o seguinte, peraí, nós estamos seguindo pessoas, homens, ideologias, né? Ou nós estamos seguindo o mesmo Senhor, né? As pessoas estão defendendo pessoas e brigando por causa dessas coisas, mas é briga séria, né? Às vezes tem umas discussão besta, depois pede desculpa, mas às vezes tem umas brigas que são sérias. Você sai da igreja, a pessoa não fala mais com o outro, porque ele ofendeu a pessoa que ele acha que é importante, ou vice-versa, né? Enquanto que a pessoa mais importante que nos une é Cristo. Então, né, a gente vê que muita coisa está fora do lugar, né? Mas enfim, a igreja de Jesus, ele resolve, eu não sei como é que ele vai resolver, mas problema dele. Então, aí ele complementa, né? Nós somos um único corpo, seja judeu, seja grego, seja escravo, seja livre. Ele já tinha feito essas comparações, né? Não importa de onde você venha, seu estado social, seu povo, enfim, não importa nada.
todos nós somos unidos e nos tornamos um corpo só. Tá vendo? A gente estava falando isso no carro. Então, ele ressalta, né, novamente, a ideia de que independente de quem seja, independente das origens, nós somos um só corpo, né? E a todos nós, aí complementa, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Antes da gente prosseguir, só queria destacar aqui uma coisa, que Paulo usa o Espírito Santo aqui em duas comparações, né? Primeiro ele fala do batismo, então ele diz, nós somos batizados num único Espírito. Então, poderíamos dizer que ele está fazendo uma comparação com o batismo na água, né? Então, do mesmo jeito que nós somos batizados entrando na água, né, sendo batizados na água, então nós também fomos batizados neste Espírito, né? E isso, quando ele fala, ele está fazendo uma conexão com os dons. O que ele tinha falado antes? Porque ele está dizendo, quem é que dá os dons? É o Espírito. Então, se nós todos fomos batizados com o mesmo Espírito, ou no mesmo Espírito, né? Então nós temos esses dons. Eu pessoalmente, baseado no próprio grego da Bíblia, para mim não tem diferença quando a gente fala que foi batizado com o Espírito ou no Espírito. Porque a palavrinha que usa lá, ela dá para falar as duas coisas. A gente pode falar tanto que foi batizado com o Espírito, como a gente pode dizer que foi batizado no Espírito, né? Quando a gente fala batizado no Espírito, a gente dá a impressão do que acontece no batismo, né? Nada contra os outros batismos que se praticam por aí, mas o termo batismo significa imersão, é entrada na água, né? Então, o batismo que é feito na água, o batismo cristão especialmente, a pessoa entra na água e sai como se fosse uma ressurreição, né? Como se fosse uma morte ou uma ressurreição. Então, se a gente fala batizado no Espírito, a gente está imerso no Espírito. Quando a gente fala batizado com o Espírito, o sentido se mantém. Porque também a gente pode falar, a gente foi batizado com água. Qual foi o veículo do nosso batismo? Foi a água. Então, do mesmo jeito, esse batismo que nós temos no Espírito é feito com o quê? Com o Espírito Santo, né? Então, o sentido acaba sendo o mesmo, e pelo menos na forma como Jesus e os apóstolos apresentam, não existe uma diferenciação entre as duas coisas, né? Como se uma acontecesse em um momento, outra acontecesse em outro. O que costumeiramente, principalmente as igrejas pentecostais, usam dessa diferença de dizer batismo no e com, no sentido do que a Bíblia chama de ser cheio. Então aí realmente é um outro momento, né? O momento do enchimento do Espírito, ou o momento da manifestação do Espírito, como Paulo inclusive já falou também no começo desse capítulo, já é um momento diferente. A pessoa, para ser cheia ou para manifestar o Espírito, ela antes precisa de quê? Ter o Espírito, né? Você não vai ser cheio porque você não tem já. Poderia, mas nesse caso não, né? A pessoa não pode ser cheia do Espírito se ela não tem o Espírito. A pessoa não pode, o Espírito não pode manifestar, né, se manifestar na vida da pessoa, se a pessoa não tem o Espírito. Então, nesse caso, de fato, são dois momentos. Diga aí. É o seguinte, a questão do batismo, da prevenção, eu, inclusive, quando fui batizado, foi com as gotinhas, mesmo presbiterianismo. E muitos se estranharam nesta igreja quando eu me batizei de novo no Cajubais. Chamava o professor, o estudioso da Bíblia, se batizando de novo, mas foi uma questão de conformidade com o meu eu, com a minha fé. Eu achei que deveria já de novo na água. Pouca gente entendeu. E muitos, talvez, que estivessem naquele batismo, hoje estão no vídeo. Sabe por quê? É realmente essa conformidade que você tem que ter com a palavra. Você deve nascer de novo. E a simbologia do batismo de imersão é quando você desce as águas com um tipo de visão e com um tipo de conduta. Você, quando sofre, você já tem que ter uma nova visão. E a partir daí é uma grande caminhada. Eu até já comentei isso aqui. Existe um manual cristão, né, escrito no final do primeiro século, talvez ali no período pós-morte de João, talvez, chamado de Daquê, e ele faz um comentário muito interessante. Ele fala assim, primeiro ele fala como se fosse uma coisa determinada, né? Ele diz assim, olha, vocês deverão fazer o batismo em um lugar onde exista água corrente, ou seja, no rio. Vocês devem fazer o batismo no rio. Mas se vocês não acharem rio,
vocês podem fazer o batismo numa cisterna, num lugar de água parada. Se vocês não tiverem um lugar de água parada, vocês podem pegar a água e derramar sobre a cabeça da pessoa. Então ele vai colocando assim como se fosse ordem eu não sei importância, mas ordem do que é o mais correto. Então assim, olha gente, dê preferência a batizar imergindo a pessoa no rio. Se você não achar um rio, pode ser um tanque. Não tiver um rio perto, né? Faz no tanque. Se de repente você não tiver um tanque, pode pegar água e bota 3 vezes na cabeça da pessoa e batiza em nome do Pai. Porque, como que dizendo assim, porque a forma não é necessariamente importante. O que importa é qual batismo que está sendo feito. É feito em nome de quem? Né? Então eles frisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Do mesmo jeito que Jesus mandou. Mas é interessante também esse destaque. O ideal é que você siga a tradição, porque ela tem um sentido espiritual. Né? Isso acho muito interessante a forma como isso é apresentado lá. Bom, então aí a partir do capítulo 14 agora, Paulo vai fazer essa comparação mais detalhada sobre... Oi? Eu falei o capítulo, só falo o capítulo. Sobre o corpo e a igreja, né? A partir do versículo 14. Então ele vai começando a dizer, não vou ler tudo de novo, né? Mas ele começa a dizer aí, o corpo é feito de vários membros, não de um só. Então, um membro não pode dizer ao outro, não preciso de você, né? Ou então, não pode dizer, eu não presto para muita coisa, então eu não, né? Aí um exemplo que a gente sempre dá, nem sei se é de fato isso, mas pelo menos na nossa percepção, a unha do dedinho do pé parece que é a coisa mais inútil do nosso corpo, né? A gente não usa ela para nada. Né? Eu já usei várias vezes a unha do dedão para tirar sujeira do chão, mas eu nunca usei o dedinho do meu pé, a unha do dedinho do pé, para nada. Só presta para eu cortar ela de 15 em 15 dias, porque começa a crescer. Aí eu me pergunto, ela está lá à toa? Alguém já perdeu essa unha? Alguém já perdeu? E aí? Incomoda? Não é? Então Paulo vai dizer isso. Peraí, mas o corpo pode dizer, não, porque eu sou uma unha do dedinho do pé, eu não sou corpo. É corpo sim, né? Ou então o olho dizer, eu sou muito mais importante do que a unha do dedinho do pé. Você não é corpo, eu não preciso de você, né? Paulo fala, não existe isso, porque tudo funciona como uma coisa integrada, né? Até quando a gente estuda um pouquinho mais sobre como o corpo funciona, a gente fica bobo de ver, né? A gente fica assim, realmente maravilhado de ver como às vezes tem coisas que você nem sabe que está acontecendo no seu corpo, né? Eu mesmo, se você me perguntar assim, para que serve o estômago, para que serve o coração, eu não vou saber. Se me perguntar assim, para que serve o baço, eu não sei, eu acho que eu já devo ter ouvido, mas eu não lembro. Mas ele está aqui. E ai de mim se eu não tivesse com ele funcionando. Começa a desencadear um monte de problema, né? Então, é o que Paulo está falando aqui. Inclusive até usando uma certa ironia, né? Do corpo dizendo para outra parte, não, eu não preciso de você. Ou como ele fala, o olho, né? O olho vai dizer para o pé, eu não preciso de você. Tá, então é o olho, mas não vai sair do lugar, né? Cada um tem a sua função. E aí ele diz, se todos fossem um só membro, então de repente você para e pensa assim, na sua opinião, né? Um exemplo, para mim o órgão mais importante é o coração. Seu coração, o corpo não vive. Então, dá para viver só um coração? Então pega o coração, bota lá numa máquina, né? Deixa ele lá vivendo para sempre. Aquilo é um corpo, aquilo é uma pessoa, não é? Tem um desenho que é um desenho meio irônico assim, das coisas do futuro, né? Aí no futuro, tudo quanto é personalidade é preservar a cabeça. Aí eles botam a cabeça dentro de uma jarra, aí a pessoa continua viva, né? Só que só tá a cabeça, a pessoa fica falando e tal. E aí, a cabeça é a coisa mais importante. Está lá dentro de um jarro de vidro, não vai para lugar nenhum. Toda vez que as pessoas, né, entre aspas, precisavam se locomover, alguém ia ter que ir lá, tinha que pegar o jarro de vidro e levar. Não é corpo, né? Embora seja, talvez, a parte mais importante do corpo. Mas não é. E, só para fechar a comparação, muitas pessoas passam por um infortúnio de ter o seu corpo todo paralisado. Né? Tem até um filme muito famoso do cara que é rico e que ele teve um problema de saúde, um acidente, não sei, e ele fica paralisado do pescoço para baixo, né?
e aí tentam achar uma pessoa para cuidar dele, e aí ele não é uma pessoa preconceituosa, pelo menos não aparentemente, mas justamente o rapaz que vai cuidar dele é um negão, né? E aí no começo ele fica assim meio chateado, até porque o rapaz é muito alegre, muito conversador, e ele é muito fechado, e aí pouco a pouco o rapaz começa a mudar a vida do cara, né? Mas o nome do filme é? Não esqueci não, é outra coisa. Esqueci também. Mas é muito interessante. E aí, a vida do cara é aquilo. É ficar sentado numa cadeira de roda. Ele fala, ele ouve, ele vê tudo, ele consegue ler, ele pensa, ele se apaixona, mas ele não pode fazer nada de fato, né? Tudo ele fica na dependência de alguém que tinha que levar ele, de tirar ele e botar numa cama, de dar banho. Então, ou seja, se o corpo fosse só a cabeça, nada, né? Poderíamos até fazer uma comparação aqui, que eu acho que é até profunda demais, não sei se eu tenho não devia falar isso, mas pense bem, quem é a cabeça da igreja é Cristo. Se fosse só Jesus, o que ia acontecer? Até isso é importante, porque a missão de Jesus não era permanecer na terra, nunca foi. A missão dele foi aquele tempo que ele viveu, aquele ministério que ele cumpriu, morreu, ressuscitou e foi para o trono do Pai. Esse era o plano. E se não tivesse igreja, como é que o mundo ia continuar? Vocês acham que ia ter fé cristã? Se não fosse a igreja? Né? Se fossem os apóstolos? Então, até aqui a gente tem um exemplo muito interessante, porque embora por natureza Deus não dependa da gente, por natureza Deus não precisa da gente, Deus faz o que ele quer, ele é soberano, ele é todo poderoso, mas ele escolheu depender da gente. E quando você pensa nisso, você fica até meio assim abalado, porque você pensa, Deus não precisa de mim, mas ele fala, mas eu quero precisar de você. Então Deus precisa da igreja, a igreja precisa refletir a glória de Deus, a igreja precisa fazer a vontade de Cristo, senão ela não presta para nada. O mais interessante de tudo é que quando o ser humano toma posse e consciência disso, aí é que ele cresce, porque ele cresce com o conhecimento de Deus, com a sabedoria de Deus. Então você vê no mundo é a ciência, é a tecnologia, sem cuidar da parte do espírito. Então pessoas materializadas, pessoas ambiciosas, pessoas sem amor ao próximo, enfim, ele sai da dimensão de Deus e entra na dimensão da matéria. Então é só matéria. Eu conheço pessoas, inclusive que se dizem ateias, né? Sou ateu. Bom, você é ateu, agora você parou no tempo e no espaço. Porque você se esqueceu que você foi feito a mais semelhança de Deus e, consequentemente, você deve procurar crescer na área espiritual. E a coisa piora, Nacão, quando você parte para a igreja em si, né? E eu vou falar especificamente de pessoas, não de igrejas necessariamente, mas quando as pessoas que se dizem cristãs, elas se dedicam a algo que não é a missão de Jesus, elas se tornam inúteis, né? Tem igrejas, e eu me lembrei dessa semana, antes até de preparar a lição, lembrei, não sei nem porquê, de um casamento que eu fui, de um parente aí da minha esposa, e o pessoal não é crente, né? Eles não são evangélicos. Mas quem estava celebrando era um pastor. Aí eu achei interessante. Será que a família do noivo é evangélica? Ou de repente não, né? De repente está na moda, né? O pessoal chamar o pastor para fazer celebração. Aí beleza, aí o pastor começou a pregar. E eu não entendi nada da pregação do pastor. Assim, não entendi no sentido de que ele não estava focando na Bíblia, ele não estava focando em nada disso, ele estava focando em qualquer outra coisa que você imaginar, mas ele não falou de Bíblia, ele não falou de Deus, não falou de nada. Ele conseguiu fazer uma pregação de casamento, pregação entre aspas, né? Uma palavra naquele casamento, onde ele podia ser qualquer pessoa, menos um pastor. Não foi. Aí eu fiquei viajando, eu falei assim, rapaz, eu fiquei curioso, esse cara ia ser pastor de onde?
será que é pastor mesmo? Fiquei me questionando, será que esse cara é pastor mesmo? Ou de repente ele é um teólogo, sei lá, fez um curso de teologia e celebra casamento? Não sei, porque, velho, eu achei aquilo extraordinário. Extraordinário, como ele conseguiu fazer uma pregação onde, no final das contas, ninguém ali se sentiu incomodado pelo que ele falou. Quem estava ali no candomblé não se sentiu incomodado, quem era espírita não se sentiu, quem era ateu não se sentiu, porque a palavra dele foi tão sem sal e sem açúcar, no sentido espiritual, que agradou todo mundo. Foi uma coisa assim meio que filosófica, meio que autoajuda, sabe? Ele deu uma palestra. Eu achei extraordinário no sentido de que eu fiquei horrorizado, mas também da capacidade, se ele de fato é um pastor, da capacidade que ele teve de tirar Deus, Bíblia, Jesus, de tudo que ele falou. Rapaz, isso acontece. Aí eu fico pensando assim, muita gente fala assim, o papel, eu vou te dar a palavra, tá? O papel da igreja, estou dando um livro que fala sobre isso, muita gente fala assim, não, o papel da igreja é mudar a sociedade. Deus colocou a igreja aqui para mudar a sociedade. Então, nós temos que fazer obra social, nós temos que ensinar as pessoas a viver uma vida boa, né? Independente de pregação do Evangelho. Impactar a sociedade de forma positiva, né? Buscar o bem comum, como às vezes se usa essa expressão. E aí o autor do livro fala assim, onde é que tem na Bíblia dizendo que Jesus chamou a gente para impactar a sociedade? Ele começa a falar assim, os argumentos das pessoas que falam isso são maravilhosos e tem sentido. Realmente a gente tem que ajudar o pobre, a gente realmente tem que influenciar positivamente as pessoas, a gente realmente agora dia 30 a gente tem que fazer uma boa escolha, porque a nossa escolha interfere no bem comum de todo mundo, não é não? Agora ele fala assim, onde é que tem que Jesus mandou a gente fazer isso? Onde é que tem que Jesus falou que o papel da igreja é mudar a sociedade, é acabar com a pobreza, é esse e assim, ele começa a falar um monte de coisa, né? Aí ele fala assim, pois eu vou provar a você que o que Jesus mandou a gente fazer foi pregar o evangelho e expandir o reino de Deus. Foi isso que Jesus mandou fazer. Aí ele pega todas as passagens, principalmente no final, né, dos evangelhos, onde Jesus vai dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Façam discípulos de todas as nações. É isso que Jesus quer. As outras coisas vêm na esteira. Eu acho que vem, né? Pois é uma coisa natural, mas o objetivo central não é esse. Aí eu fico me perguntando, uma igreja que faça uma coisa maravilhosa, que faça um trabalho assim que você fique, rapaz, que coisa linda, mas que só foque naquilo, de tirar a criança da pobreza, de dar oportunidades, isso é a obra que Jesus quer que faça. Então, para mim, na minha opinião, é uma mão que não funciona direito, sabe? É um baço que está precisando de uma intervenção, porque não está cumprindo a vontade de Jesus, que é o papel da igreja, né? Não é? Diga, irmão. Você citou essa situação que você... Deu vídeo? Um pouquinho de água para mim. De repente esse cara podia até vir de uma seita qualquer, não sei. Mas ele tinha uma cara de pastor, sabe? Ele tinha um jeitão assim, uma pinta de pastor. Até me arrisquei e falei assim, ou ele é presbiteriano ou ele é batista. Pelo jeitão, né? Dele, o jeito de falar e tal. Se esse cara é presbiteriano ou é batista. Mas depois que ele falou, assim, eu acho que ele não deve ser nenhum dos dois, não sei. Eu fiquei curioso de perguntar, eu fiquei curioso, mas não perguntei não. O que quer? Eu li um livro, não me lembro bem, acho que é de Augusto Cury, ele fala sobre o poder do pão nosso de cada dia. E aí ele diz da soberania de Deus em criar os anjos. Os anjos foram criados para adorar o Senhor. É específico para isso, né? E pela vontade dele, ele nos criou para que nós, de vontade própria, adorasse a Ele. Então Ele poderia ter criado toda a humanidade. Que nem anjo. Anjos. Mas Ele nos criou para que a nossa
Bom, aí aqui a partir do versículo 21, Paulo vai ainda mais aprofundar a sua comparação do corpo com a igreja, e ele vai falar umas coisas aqui até agora um pouco mais, até mais complexas, né, mais complicadas, porque ele vai falar aqui sobre, obrigado, mano. Ele vai começar a falar sobre as partes do corpo que parecem mais fracas. Ele vai falar sobre as partes que são indecorosas e aquelas que têm carência de honra, né? E eu, assim, eu confesso que eu tive uma dificuldade até de formular um pouco as ideias aqui do que Paulo fala, porque algumas coisas parecem até que são um tanto quanto ilógicas, né? Parece que é uma contradição, mas levando em conta que Paulo está comparando o corpo com a igreja, então é inevitável que a gente não entenda, que a gente entenda isso. A gente tem que entender o que ele está falando, né? Então, quando ele fala, por exemplo, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha que interessante. Aí, quando a gente para pensar no corpo físico, né, a gente até conclui alguma coisa que, não, beleza, realmente, sei lá, vamos pensar num órgão fraco, não sei, o olho, né? Eu acho o olho bem fraco. Qualquer coisinha, o olho machuca. Se cai um cisco, você já fecha o olho e dá aquele incômodo e tal, mas ele é indispensável. Mas e quando a gente pensa em relação à igreja? Porque ele já tinha falado alguns capítulos antes, dizendo, irmãos, vocês têm que saber lidar com o fraco, né? Porque aquele que é fraco, de repente a sua atitude, a sua liberdade, lembra que ele falou sobre liberdade? A sua liberdade, ela pode fazer com que o fraco, ele caia, ele peque. E aí Paulo vai dizer aqui que os que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. Porque de repente a gente podia dar uma desperta, né, e falar assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar a igreja dos fracos, né? Não matando, né? Mas assim, vamos fazer com que o povo não seja fraco. Vamos instruir o povo, vamos tentar dar uma orientação para não ter fraco na igreja. Mas não vai funcionar, sempre vai ter os fraquinhos, né? E a gente está falando de fracos na fé, né? É isso que a gente está falando. Fracos espirituais, fracos na fé. E Paulo diz, estes são indispensáveis. A gente não pode dispensar eles, a gente não pode simplesmente tirar eles do meio. A gente não pode simplesmente ignorá-los, porque eles são indispensáveis. Aí entra agora, o que significa isso? Aí agora é um pouco mais subjetivo, né? Eu vou dizer o que eu entendi, levando em consideração até o que Paulo falou nesses capítulos anteriores, né? Ele diz que por causa do outro, do que é fraco, eu tenho que vigiar a minha liberdade. Para mim isso aí já é um tremendo papel do fraco, né? Porque se eu não tiver ninguém que me lembre que a minha liberdade tem limite, em algum momento eu vou errar. E no próprio contexto Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que nós erramos quando nós ignoramos o fato de que existem irmãos fracos que vão se escandalizar com aquilo que a gente faz. Então a gente tem que vigiar nossa liberdade, né? Ele até faz até uns comentários assim difíceis de compreender, né? Mas ele fala, por que eu deixaria que a minha liberdade fosse difamada? Né? Parecendo que ele está falando, por que eu vou me preocupar com o outro? Mas não, ele diz no sentido, por que é que eu vou fazer com que o nome de Cristo, a liberdade que Cristo me deu, seja mal falada porque eu estou usando ela de forma errada, né? E a gente sabe que, inclusive está muito em voga esse assunto hoje em dia, sobre a questão da liberdade de expressão, né? Tem que existir liberdade de expressão, inclusive uma coisa que a gente tem que lutar por isso, liberdade de expressão. Eu já falei aqui que a gente, engraçado que esses dias eu ouvi uma pessoa falando o contrário, eu fiquei abismada que tem gente que pensa assim, irmão, se a gente quer liberdade de culto, a gente tem que garantir a liberdade de culto de quem cultua outra coisa também. Não, porque a gente fala a verdade, o outro fala a mentira. Nós servimos a Deus e ele serve ao diabo, então só quem tem que ter voz é a gente. Então, meu irmão, isso não é democracia. Então você está querendo outra coisa, né? Agora tem que tomar cuidado, porque se você está querendo uma teocracia, ou se você está querendo uma ditadura cristã, se é que isso existe, né? Não sei, mas se você está querendo, daqui a pouco vem um grupo e toma posse disso aí,
E aí já não há mais ditadura cristã, de repente vira uma ditadura de outra religião. E aí? Como é que você vai viver disso aí? Então Jesus fala uma coisa muito profunda e que a gente tem que levar para tudo. Ele diz, da mesma forma que você quer que os homens, que a humanidade, né? Ele não está falando só de homem macho, nem só de crente, ele está falando de qualquer pessoa. Como você quer que os seres humanos te tratem, trate você também igual a ele. Então, se você quer ter liberdade, você tem que garantir a liberdade para o outro também, por mais que ele diga algo que você não concorda, né? Ô, Júlio, é o seguinte, a própria palavra foi assim: se conheceres a verdade e a verdade te libertará. Então, tu prega a tua verdade, ouve a verdade do outro, e aí você consegue. Porque o seu caminho é Cristo. A sua função é a santificação, a dele não é. E nós vamos, pelo menos é o que nós pretendemos e caminhamos para ser sal da terra e do mundo. Então, ele não vai causar confusão. Não vai nos revelar. Não vamos no contraponto. Porque voltamos ao ponto da discussão inútil. Você permanece fiel à palavra, procura se revestir do Espírito Santo e usa o seu argumento. Mas respeita o argumento do outro. Isso. E o que eu ia complementar é que nessa questão da liberdade de expressão, liberdade de culto, etc., entra isso que eu acabei de falar aqui da nossa liberdade cristã, que, em resumo, Paulo fala, nós somos livres, Jesus nos libertou, mas nós temos que saber como usamos a nossa liberdade. Nós temos que usar a nossa liberdade com responsabilidade. Então, da mesma forma, qualquer um pode falar o que quer, pode, liberdade de expressão, sabendo que se você fala o que você quer e ofende o outro, você vai sofrer consequências. Tem que sofrer, né? Então, eu já falei isso aqui também, né? Às vezes o pastor chega de púlpito, pregadores, né, em geral, chegam de púlpito e começam a difamar a fé do outro. E para piorar, assim, e tem gente que eu acho que é meio burra, tem gente que a cabeça não funciona direito. Por quê? Se a gente estiver aqui reunido, não tiver uma câmera filmando, é uma coisa. Hoje em dia não é essa a realidade, irmãos. Até esse troço que eu estou filmando aqui, eu vou botar na internet depois, para quem não veio assistir, né? Aí eu começo a falar como se eu pudesse falar que eu só estou falando para o meu grupo, não. Está falando para o mundo todo. Aí acontece que nem um bocó aí, de um cara que se dizia pastor, que começou a falar mal de judeu, começou a falar mal do STF, foi preso. Foi preso. Está errado? Para mim não, está certíssimo. Perseguição. Acorda, não é perseguição. É porque falou besteira. Então, até nesse sentido, nós temos que nos policiar. A verdade tem que ser dita? Tem. Mas existe a forma de falar a verdade, né? A melhor forma de falar a verdade. Então, eu acho interessante esse aspecto, né, de Paulo dizer que até os fracos na igreja, eles são indispensáveis. Aí ele fala, os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, né? Aqui, e depois ele fala dos indecorosos. Parece que Paulo está falando de membros que alguns são indecorosos no sentido de indecente, né? Algumas partes do nosso corpo são indecentes, né? E a gente esconde elas. Mas ele fala no sentido assim, a gente esconde elas e trata elas com cuidado. Porque se não fosse assim, estava aí, de qualquer jeito, né? Mas não, a gente trata elas com cuidado. Mas quando ele fala aqui dos menos honrosos, na minha opinião, né, no meu pensamento aqui, eu fiquei tentando fazer uma relação com a igreja. Quais seriam os membros menos honrosos, né? Aqueles que humanamente, né, mereceriam menos honra? Eu pensei nas crianças. Porque se a gente pensa até isso é um pensamento humano, né? Mas aí está certo. Se a gente pensa assim, vamos dividir tarefa, vamos botar a gente para trabalhar, vamos botar a gente para pregar e tal. A gente não pensa em criança. Criança não tem maturidade, né? Criança não tem, às vezes, até o conhecimento para fazer aquilo. Só que, e aí, se a gente não está fazendo isso, está errado, né? Mas eu acho que a gente está fazendo isso, graças a Deus. Jesus disse, se vocês quiserem entrar no reino, se tornem que nem criança, né? Lá naquela situação lá, que a gente já conhece a história, né? Que tá as crianças e tal, e os discípulos, não, Jesus está cansado, não sei o quê. Ele disse, traz aí. Aí bota as crianças no meio, né? Ele traz as crianças para o meio ali onde ele está. E aí ele exalta a criança dizendo, se vocês não se tornarem iguais a elas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí entra nas profundidades dos mistérios do reino aí, eu não vou entrar, mas o que Jesus fez? Deu honra, né? Quer
ver um outro exemplo interessante que nos nossos dias já não é tão importante isso. Mas na época lá de Jesus e dos apóstolos a mulher não era tratada com honra. A mulher era um cidadão de segunda classe, né? E perceba que o judeu, ele cometia um erro, porque embora o próprio Paulo fez essa defesa, né? A gente leu há pouco tempo, Paulo dizendo, olha, a hierarquia é Deus, Jesus, o homem e a mulher. Essa é a hierarquia espiritual que Deus fez. A mulher está subordinada ao homem, o homem a Cristo e Cristo a Deus. Está na Bíblia. Mas, o que o judaísmo fazia? O que a religião fazia? Ele extrapolava isso e a mulher era maltratada. A mulher era considerada um bem. Está na Bíblia isso? Isso não está na Bíblia. Isso já é uma coisa do homem, né? E aí a gente percebe o seguinte: quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Quem é que sustentava o ministério de Jesus? Percebe? Então, por mais que a gente não tenha, de fato não tem referências de mulheres como apóstolos e tudo mais, mas quando a gente vai ver, por exemplo, deixa eu ver se essa passagem também. Não é aqui. Mas em um determinado ponto lá, Paulo vai falar sobre a mulher, a gente já leu na verdade, é no mesmo contexto que ele fala da hierarquia, ele fala a mulher que profetiza sem o véu. Não tem uma parte que ele fala assim? Muita gente só foca no véu, não foca no fato que ele está dizendo que uma mulher que profetiza. Meu irmão, no capítulo 14 ele vai dizer que o dom mais excelente é a profecia. Então ele está dizendo, juntando uma coisa com a outra, que na igreja de Corinto tinha mulheres que exerciam o dom da profecia e elas falavam a vontade de Deus e todo mundo tinha que ouvir, seja homem, seja mulher. Essas mulheres não estavam exercendo um cargo importante na igreja? Claro, porque o dom mais excelente, mais importante era de profecia. E quem estava exercendo? Mulheres. Então ele diz, aqueles que nós pensamos serem menos honrosos, tratamos em especial honra, né? E os membros que nós são indecorosos ou indecentes são tratados com decoro especial. Aí eu não consegui achar exemplo real na igreja, né? Mas não sei se tem algum membro da igreja que a gente considerar aquela pessoa muito indecente. Mas eu acho que o contexto maior aqui, né, o objetivo maior do que Paulo quer dizer é, se a gente, no nosso corpo, aqueles órgãos que são indecentes e que são coisas íntimas, né? É a parte mais íntima nossa. O que a gente faz? A gente dá mais dignidade a ela e confere decência a ela. Ela é indecente, né? Socialmente ela é indecente. Então o que a gente faz? A gente cria a decência por causa delas. Por que eu não estou nu aqui? Eu estou morrendo de calor. Estou morrendo de calor. Se eu pudesse, eu dar uma pelada aqui. Mas por que eu não fico pelado? Primeiro que, né, não ia ser muito agradável para vocês. Mas, especificamente falando sobre as minhas partes íntimas, né? Porque vocês iam se incomodar, né? A gente não é índio, né? O índio talvez lá não dá no tempo. Eu não entendo cabeça de índio, mas o índio não liga para essas coisas. Tem a lei, você estaria feliz. Também a lei, né? Mas por que na nossa sociedade, na do índio não tem, ou de outros nativos, né, de outros lugares, mas por que na nossa sociedade criou-se leis contra a indecência, para manter a decência daquilo que é indecente? Então é isso que Paulo está falando. Nós tratamos com uma decência especial, com um decoro especial, né? Por quê? Porque essas partes precisam disso. Então, no final, ele vai falar também aqui sobre a própria honra, né? Aquelas partes do corpo que carecem de honra, a gente dá honra a elas. Já tem outras que elas não precisam de honra, elas já estão em destaque, né? Eu não preciso honrar meus olhos mais do que honro, né? Eu não preciso honrar, sei lá, meu nariz nem tanto, né? Nariz não é grandes coisas, mas aquilo que já tem honra por natureza, a gente não precisa honrar. Mas aquilo que não tem, a gente busca uma maneira de honrar, né? E aí, pensando até na questão ainda das partes íntimas, né? São justamente elas que propagam a vida, né? No caso da
outros lá, os outros falaram uma comparação, não que todos os membros do corpo têm uma igreja, não existe isso. Não existe corpo decente. Isso. Agora, todas as partes do corpo são importantes para ele ser corpo. Então, em relação a nós, não deve haver diferença do pobre, do rico, da cor, de ser alfabetizado ou não alfabetizado. Porque tem igrejas que são elitistas, né? Eles querem com isso que ela só quer a sociedade, ela quer atingir a sociedade. Aquele que está embaixo não tem muito valor. Diante de Deus não existe isso, então não precisa isso. Não sei se a termo seria apologia ou então a comparação. Não existe dentro dessa comparação do corpo, do que ele fala, de corpos indecentes. Não existe áreas indecentes na igreja. Isso. Do corpo existe. Mas eles, por serem às vezes tão assim, mas eles são tratados com muito cuidado. Né? Por exemplo, cabelo, né? Como é que a mulher não gosta de ter um cabelo lá? A mulher trata do cabelo, mas talvez que os outros partes do corpo até ela esqueça de outras partes do corpo. Mas o cabelo é muito que todo mundo olha o cabelo, todo mundo admira o cabelo, né? Já tem a honra por natureza, né? Eu entendo do versículo 21. Sim, eu falei isso. Eu acho que o que Paulo fala do versículo 21 ao 24 é uma tentativa dele de causar mesmo uma reflexão, né? Ele vai... A palavra corpo é soma, é tudo igual. Isso. Então, do 21 ao 24, ele vai dando exemplos do corpo humano para que os ouvintes, né, nós, justamente façamos essa análise. Mas o resultado final está na segunda parte do capítulo 24. Tudo isso que ele falou se resume em quê? Ele diz: mas Deus estruturou o corpo, dando abundante honra aos membros que de honra têm falta. E a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, quando ele fala sobre essa questão do fraco, do que é indecoroso e tal, em resumo o que ele está dizendo é: aqueles que não têm honra, eles são honrados, né? E aqueles que não precisam de honra, eles não precisam ser honrados, eles não precisam ser destacados, né? E tudo isso ele está falando, percebe, irmãos? Tudo isso ele está falando aqui, não no sentido de nós conferirmos a honra, não de nós termos esse cuidado de dar honra a quem não tem, não, ele está falando de Deus. Ele está falando que Deus estruturou o corpo assim. Então ele está dizendo agora, passando para a igreja, ele está dizendo: Deus estruturou a igreja assim, como para que aqueles que têm falta de honra recebam abundante honra. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que está em Tiago. Tiago fala assim: vem cá, pessoal, parece que eu ouço falar que os importantes, os ricos, os governantes estão todos sentados na frente e os pobres estão lá em pé no fundo. Tem que ser o contrário. Vocês têm que pegar os pobres e botar aqui na frente. E ele fala até uma coisa assim que muita gente torce o nariz, né? Mas ele fala assim: não são justamente esses ricos que estão explorando vocês? Não são justamente esses poderosos aqui que estão aí no governo e estão roubando vocês? E vocês estão dando honra a eles? Por quê? Então, perceba que o que Tiago está falando não é em termos políticos, não é em termos sociais. O que ele está dizendo é: isso não pode existir, essa distinção, porque aqui dentro não faz diferença se o cara entra com Rolex no braço e o outro que entra de chinela. Não pode ter essa diferença. Pode ser que exista, pode e sempre vai existir a diferença visual, sempre vai existir, né? Vai entrar por aquela porta um cara que, até estava questionando esses dias, essas coisas de negro e branco, isso é uma besteira no Brasil, né? Porque, eu sou negro, eu sou branco, faz teste de DNA que tu vai descobrir o que tu é. Tu é misturado, poxa.
A quantidade de gente branca de verdade e negra de verdade é isso aqui, ó. O resto, todo mundo é mestiço. Mas beleza, visualmente é assim, né? Aí entrou ali uma loura branquela. Depois entrou um negão. Depois entrou um mestiço. Depois entrou um de chinelo com a roupa rasgada. Depois entrou um outro que está usando uma roupa mais chique, um Rolex. Chegou um ali de carrão. Depois chegou um ali de bicicleta. Chegou um outro que vem andando uma hora lá da casa dele porque ele não tem meio de transporte, nem dinheiro com ônibus ele não tem. Essa é a realidade da vida social. Isso não vai acabar. Agora, na hora que entra por aquela porta, é para acabar. Todo mundo tem que ser tratado do mesmo jeito. E é isso que Tiago está falando. Tiago está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão dando honra aos ricos e estão desonrando os pobres. E o que Paulo está dizendo aqui, eu tenho certeza que Paulo tem isso em mente. Ele está dizendo, vocês perceberam que Jesus sempre deu honra ao pobre? Vocês perceberam que o ministério de Jesus era essencialmente entre os pobres? Por quê? Porque Jesus era Che Guevara? Não. É porque Jesus, uma hora lá, ele agradece a Deus e diz assim, Pai, obrigado. Porque o Senhor escolheu, né? Coube a sua escolha, o Senhor ocultar essas coisas dos grandes e dos poderosos, e o Senhor revelar os pobres e os pequeninos. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Deus, por livre e espontânea vontade, deliberou que não. O evangelho vai ser pregado aos pobres mesmo e aos fracos, ao povão. Não vai ser nos palácios que vai ser pregado. Ele chegou lá, o evangelho chegou lá, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas o foco do evangelho era o pobre, o necessitado, o fraco, né? Aí vem Tiago e fala, está errado. Há igrejas que se confundem quando esquecem dessa premissa. Dificilmente um rico entrará no reino. Também não é um negócio difícil de ouvir, de falar, mas está lá. E aquele mandato está lá atrás. Não é? Então, é para dar honra àquele que falta honra. Para que não haja divisão no povo, né? E aí eu resumi aqui o que a gente falou tudo. Os humildes têm honra, os fracos são indispensáveis. Os que não merecem honra são tratados com especial honra. Então ninguém é melhor do que ninguém. O objetivo é esse, é que ninguém seja melhor do que ninguém. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha como é que ele finaliza a coisa. Para que todos os membros tenham igual cuidado entre os outros. Ele não fala simplesmente para que todos sejam iguais, para que, enfim, não haja diferença entre vocês. Não é isso que ele está falando, não. Isso sempre vai existir, irmãos. É por isso que eu, Jorge Monteiro Júnior, eu estou falando de mim, eu não acredito em socialismo e comunismo. Porque o que eles pregam é utopia, nunca vai ser alcançado. Ah, você não é otimista. Não, é um fato bíblico. Nunca, a sociedade nunca vai ser todo mundo exatamente igual. E vai ver onde isso acontece, onde aí existe a tentativa disso acontecer, se o povo vive bem ou se o povo vive mal, né? Mas o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é que um cuide do outro. Olha que coisa maravilhosa. É isso que tem que acontecer. Então, se por um lado é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, e também o evangelho não tenha sido primordialmente pregado aos ricos, mas eu te pergunto, uma igreja sobrevive sem gente que tem dinheiro? Vai ter uma igreja só de miserável? Não, é igreja só de miserável. Todo mundo abdica do que tem, do pouco que tem, né? Veste trapo. Tem uns evangélicos que é assim, né? O evangelho da pobreza. Então, você tem que virar pobre para entrar no reino dos céus. Não sei como é que... Quem é que vai ajudar esse pobre? Ô, irmão, a gente vai para o Velho Testamento, né? Os homens ricos e abençoados de Deus. Abraão, Jacó, riquíssimo. Deus abençoou o rico na igreja para ajudar o pobre. E eu vejo muito Deus usar o pobre para abençoar o rico também, espiritualmente, né? Posso falar uma bobagem aqui, mas de todas as pessoas que eu me lembre que tem dom de profecia, que tem dom de revelação, a quantidade de gente de dinheiro nesse meio é isso aqui. A quantidade de gente pobre ou humilde é enorme, né? Então, Deus tem umas coisas poéticas que Deus faz, né? Porque às vezes tem uma pessoa ali cheia de dinheiro e tal, e o cara às vezes não está preocupado com isso aqui, em ajudar.
o que passa necessidade. Aí um dia, aquele pobrezinho ou aquela pobrezinha chega para esse rico e dá uma palavra de Deus para ele. O cara fica tão maravilhado e desarmado que começa a fazer que nem aquele povo do Antigo Testamento, começa a querer ficar dando presente pro pobre. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Chegava com um carrão na casa da irmã humilde para ficar levando coisa, porque quer ficar ouvindo Deus falar com ele. Né? Então, ó, perceba como é que é a coisa, né? Deus, eu acho que já faz isso mesmo para humilhar. Isso para mim é uma humilhação pro rico, né? E o Tiago fala, ó, ricos, humilhem-se, porque aí ele pega essa ponta de Jesus, né? Porque se continuar assim, você não vai entrar no reino do céu, não, né? Se continuar cheio de pompa. 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Tem que ser a realidade da nossa família aqui, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então eu só vou fechar aqui essa parte aqui para poder falar uma coisa muito clara de, às vezes, um mau entendimento que as pessoas têm. Irmã Laudi, a irmã não é igreja. Irmão Jair, o irmão não é igreja. Irmão Fernando, não é igreja. Vocês são membros do corpo. Igreja é todo mundo junto. Então, quando alguém fala, mas eu posso ser igreja em casa, não pode. Não pode. Você pode servir a Deus até, quem sabe. Você pode cultuar a Deus. Você pode louvar, orar, ler a Bíblia. Agora, ser igreja, você não vai ser nunca sozinho. Você só é igreja na coletividade. A igreja, inclusive igreja significa congregação. Ou assembleia, né? Não existe uma assembleia de um. Né? É uma palavra que a gente não usa muito, né? Assembleia, leva para a Assembleia de Deus, ou então para a Assembleia Legislativa. Mas o contexto lá da Assembleia Legislativa é até interessante, porque o que é a Assembleia Legislativa? As pessoas que legislam juntas para fazer aquele objetivo, né? Então, igreja é isso, é a assembleia daqueles que foram chamados. Um só não faz uma assembleia, 2 ou 3 já faz. Jesus, inclusive, fala: não tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles, né? Então ele fala, individualmente cada um de vocês é membro, mas o corpo de Cristo somos todos nós, né? Só para a gente fechar aqui, que o nosso tempo já está esgotando, Paulo vai falar no versículo do 28 ao 31, ele vai falar novamente sobre alguns dons, né? Então ele vai falar aqui, por exemplo, sobre apóstolos, sobre profetas, sobre mestres, sobre pessoas que realizam milagres, pessoas que têm dons de cura, dons de prestar ajuda ou auxílio, pessoas com dons administrativos e pessoas que falam diversas línguas. Alguns desses dons ele já falou lá em cima, né? Como é o caso de milagres, dom de cura, dom de línguas, ele já falou no começo do capítulo 12. Mas ele vem falar agora aqui, e aí eu faço essa distinção na minha mente, lá no começo do capítulo, ele está falando sobre os dons, certo? O dom que a pessoa recebe. Aqui ele está falando de cargos, de funções, certo? Não vou usar a palavra cargo, função dentro do reino. Então, e ele parece que faz até de uma forma que parece que tem uma hierarquia, né? Isso é interessante, porque ele fala, primeiramente, Deus estabeleceu na igreja alguns como apóstolos. E quais são os dons que o apóstolo tem? Olha a distinção, tá vendo? A função é apóstolo, mas esse apóstolo tem dons. E, pelo que a gente vê da Bíblia, o apóstolo é um profeta, o apóstolo é um mestre, não é isso? O apóstolo é um evangelista, ele tem esses dons. Eu sempre entendi que o cara, para dizer que é apóstolo, ele tem que ter dom de ensino, ele tem que ter dom de revelação de Deus, de profecia, e ele tem que ter dom de pastoreio e dom de evangelismo, porque era assim que os apóstolos da Bíblia eles atuavam, né? E aí ele fala, em segundo lugar, profetas, ele já falou de profeta também. Em terceiro lugar, mestres. Aí ele vai descendo na hierarquia, né? Funções, tá? Depois, se não me engano, em Efésios 4:11, eu até anotei aqui para não esquecer, ele vai usar essa mesma hierarquia. Ele vai falar de uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Aqui ele não cita evangelista, mas ele fala evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ele vai fazendo também uma hierarquia aqui.
Mas o que eu quero destacar para você são duas coisas. Primeiro, existem dons que às vezes a gente olha para eles e não parece que é uma coisa espiritual, né? Então, por exemplo, se a pessoa chega aqui e fala uma profecia, todo mundo se treme, né? Se alguém traz uma revelação, todo mundo se treme. Se alguém fala em língua, misericórdia, a casa treme, né? Agora, se uma pessoa administra bem a casa de Deus, ninguém acha que isso é espiritual. Acha que é porque a pessoa é boa nisso, né? Não o irmão que cuida do dinheiro, porque o tesoureiro da igreja, né? O tesoureiro da igreja é honesto, ele trata bem da coisa. A gente trata isso como se fosse, não, mas é dele, porque ele tem capacidade. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, existem dons de administração. E aí eu vou mais fundo. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa e fala, a pessoa não faz nada na igreja assim, não ela faz nada, ela não tem um cargo na igreja, ela não ensina, ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando você vai ver, é uma pessoa que se desdobra e ajuda todo mundo. Se ela sabe que alguém está precisando, ela vira e mexe e faz um negócio. Ela fica incomodada de ajudar os outros. A Bíblia diz que existe o dom de prestar auxílio. Isso também é um dom espiritual. Isso também é algo que vem do Espírito Santo, né? Então a gente percebe que a gente tem que largar dos nossos preconceitos, que a gente tem um bocado, né? De achar, por exemplo, que se a irmã ali não tem um cargo, se o irmão não tem um cargo na igreja, ele não está fazendo nada. Realmente, às vezes, não está. Mas ele não está, não é porque ele não tem um cargo. Ele não está porque ele não está exercendo o dom dele. Porque se cada um de nós aqui tem o Espírito Santo, então, no mínimo, Deus vai te capacitar com um dom para servir ao reino de Deus. Você tem que descobrir qual é. E dá tempo ainda de descobrir, viu? Dá tempo. Não passou da hora ainda não. Descubra qual é o dom que Deus te deu e qual é a tua função no reino de Deus. Porque você tem uma função no reino de Deus. Mesmo? Tudo isso que a gente falou aqui, o resumo é: cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Por mais que possa parecer que é uma unha do dedinho do pé, parece que não vale nada, mas vale. Você tem uma função no reino de Deus. E a segunda coisa que eu quero falar para finalizar é que Paulo fala, ele coloca o dom de línguas de interpretação como os últimos da lista. Quando a gente chegar no capítulo 14, eu vou ressaltar isso aqui, porque é o que Paulo fala. Em outras palavras, Paulo vai dizer assim: irmãos, o dom de línguas é o menos importante de todos. E o que a gente mais vê é o povo procurando o dom de língua. E ele vai dizer: por que você não procura o dom de profecia? É melhor. E aí ele fala aqui, né, no final do versículo, no começo do 31, ele fala assim: busquem com dedicação os dons mais importantes. A maioria das Bíblias traduz os melhores dons, né? Acho que a maioria das Bíblias traduz assim: busque os melhores dons. Mas isso aí soa estranho, porque ele fala: existem melhores e piores, né? Quais são os melhores? Mas o sentido que ele está falando é assim: é aqueles que são os mais importantes. Busquem os mais importantes, né? E não os menos importantes. Porque ele está falando de busca. Ele disse lá no começo do capítulo que Deus dá conforme o que Ele quer. Mas agora Ele está abrindo também o seguinte: mas nada impede que você também busque. Você pode buscar. E busque os mais importantes. Busque os melhores, né? E aí ele vai retomar esse assunto no versículo do capítulo 14. E aí vai entrar essa pausazinha aí do capítulo 13. Mas por quê? Porque ele vai falar assim: eu agora vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Mais excelente do que tudo isso que foi falado aqui de função, de dom, né? Aí a gente já sabe que ele vai falar sobre o amor, né? Então, se Deus quiser, semana que vem a gente prossegue nisso e entra nessa parte de 1 Coríntios 13. Amém?